Camillo Sitti nasceu em Viena em 17 de abril de 1843 e veio a falecer em 16 de novembro de 1903. Foi um arquiteto e historiador de arte austríaco, diretor da Escola Naval Imperial e Real de Artes Industriais de Viena. Foi autor do estudo urbanístico Construções das Cidades, segundo seus princípios artísticos, onde, através de uma análise das cidades na história, Sitti propõe reavaliar a cidade através de seus espaços existentes, principalmente as suas praças. Segundo Francois Schuh, seu objetivo foi o de polemizar contra as transformações de Viena e planejamento do Ringstrasse, segundo princípios do barão Georg Haussmann. Foi, no entanto, sem efeito sobre o destino urbanístico da capital austríaca e a concepção de Otto Wagner. Sua obra será fonte de inspiração para Patrick Jetters e Lewis Mumford. O livro de Sitti, Construção da Cidade para Princípios Artísticos, estabelece princípios básicos de design urbano. Ele criticou fortemente o planejamento moderno da cidade, que valorizavam as soluções lógicas e matemáticas acima das considerações artísticas. Ele considerou que as subdivisões de grades contemporâneas como monótono e que isso conduziu para a maximização da exploração da terra. Ele considerou também que as proporções das praças, monumentos e igrejas deve ser uma arte criativa e a interação entre os prédios públicos e espaços abertos é fundamental para um bom planejamento da cidade. Boa noite, pessoal. As principais ideias de Camillo Sitti são a função, a forma e a beleza. Esse é um período a qual a cidade passa por grandes transformações. As cidades cada vez maiores, uma falta de planejamento urbano que realmente atende à necessidade. Para Sitti, o elemento principal de uma cidade são as praças, como local de acontecimento público. Ele critica a função atual das praças como espaço de circulação de ar e de luz. Para Sitti, as ruas tinham que valorizar a espontaneidade, aquelas ruas todas retificadas, aquele modelo progressista de ruas retas, causa monotonia nas cidades. Ele pregava um modelo de rua mais orgânico, mais sinuoso, que deixasse a beleza, mas também como a função torne as ruas, para que as pessoas realmente se sintam parte, daquela cidade. E Sitti também ele implica sobre o verde no meio da cidade, A cidade com crescimento desordenado, os espaços verdes cada vez ia se tornando menor, Um problema, muito tempo atrás se reflete nos dias atuais, O efeito sanitário, que isso traz na cidade é muito grande, Tem como função a saúde através da circulação do ar e a respiração. Mesmo assim, Sitti inverteu a leitura tradicional das cidades, permitindo que as praças fossem mais vistas como figuras, Como podemos visualizar nessa imagem a Catedral de Modena ao centro. A ideia dele era que as fachadas individuais da catedral determinassem a formação de seus quadros adjacentes, a fim de tornar cada fachada o mais visível possível. Ou seja, formaram-se 3 praças, cada uma com uma fachada harmonizada e diferente, todas derivadas de uma única catedral, como podemos ver aqui, As 3 praças e as fachadas, Outro aspecto importante que Sitti destaca é a colocação de fontes e esculturas importantes nas praças, tornando intenso o fluxo das pessoas nela, E a sua preocupação era que houvesse essa integração entre a praça, os edifícios e fachadas, gerando um contexto arquitetônico concentrado mesmo. Pontos positivos.
Camilo Sitti defendia o planejamento urbano de forma artística, priorizando a plástica de seus edifícios e com ênfase em que um ponto principal de toda a cidade, independente do seu tamanho, deveriam ser as praças, local onde as pessoas se reuniriam para encontros e festividades. Essas deveriam ser construídas com elementos culturais do local e em espaços livres, sem obstrução de monumentos ou edifícios. Assim teria uma visão ampla e aberta de toda a praça. Pontos negativos. As cidades em desenvolvimento necessitam de um planejamento que comporte a demanda dos seus habitantes, na questão urbanística de mobilidade e também nos aspectos culturais, como obras de arte, monumentos e etc. Essas necessidades entram em conflito com as ideias de Sitti, que defendia o crescimento da cidade de forma artística. Com o crescimento populacional e o aumento das exigências urbanísticas, para suprir as carências de uma cidade em expansão, é essencial buscar ideias e planejar formas que atendam primeiramente às demandas das pessoas, como locomoção, conforto, habitação, empregos e etc. Com isso, tais aspectos dificilmente seriam conciliados com a continuação do desenvolvimento das cidades e os ideais de Camilo Sitti, de modo que o crescimento das cidades deve seguir uma lógica funcional para que possa crescer e atender tudo que seus habitantes necessitam. A ideia de Camilo Sitti era retomar o planejamento artístico medieval da cidade, defendendo a preservação monumental histórica, praças e vias. A sua corrente filosófica é observada no seu livro A Construção das Cidades. Segundo seus princípios artísticos, o seu ideal é o urbanismo culturalista, e sua principal dimensão estética era que a cidade deveria ser vista como uma obra de arte, além de atender às necessidades dos que nela habitam. As questões que influenciaram a história arquitetônica foram a relação entre os prédios, monumentos e suas praças, a relação proporcional entre a fachada e os edifícios e as dimensões das quadras, o tamanho e a forma das praças. Para ele, o observador precisa ficar em frente ao edifício principal, que domina todo o layout, ruas e sucessão visual. Sitti chegou a fazer um questionamento: que valor artístico tem uma praça aberta se a mesma estiver congestionada por folhagem? Assim como um dos seus princípios básicos da concepção, as árvores não deviam ser um obstáculo para a linha de visão. Para concluir, podemos afirmar que Camilo Sitti defendia e preservava os monumentos históricos, tal como praças e suas vias, sendo para Sitti a construção mais importante que fazia parte da composição de uma cidade. Tinha como ideologia o urbanismo culturalista, que possuía como principal dimensão estética de que a cidade como um todo devia ser vista como uma grande obra de arte e, ao mesmo tempo, atender às necessidades da população, procurando um conceito de cidade perfeita e harmonia do espaço como um todo. Camilo se posicionava de maneira a ignorar as tradições em prol de uma adaptação à vida moderna, uma beleza total do local de uso, não somente as obras arquitetônicas, para haver uma integração e a fim de não ficarem deslocadas. Criticou e propôs mudanças, pois as construções nas fachadas não eram convidativas. Considerava ruas largas um erro gravíssimo, pois separava as construções dos seus usuários. Ele queria estreitar a comunicação das pessoas aos espaços utilizados, com ilhas de comunicação em frente a grandes edifícios, visando a sua integração. Para Camilo Sitti, a cidade moderna e o espírito artístico eram conceitos que se conflitavam. Esse estilo de vida transformava a cidade em algo plano, retilíneo e monótono, o que era desprezado por ele, e as formas livres da época medieval eram mais apreciadas pelo arquiteto. Com isso, ele passa a fazer um planejamento espacial mais livre para humanizar o espaço urbano e ter o aproveitamento real do espaço. Camilo notava que precisava de algumas mudanças para alcançar o conforto dos usuários. Na época, seu pensamento não surgiu tanto efeito, mas atualmente seu pensamento é estudado para garantir total integração pessoal com o ambiente, discussão
que se perdura até os dias de hoje.